Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 15 de março de 2022. Falamos ao vivo para todo o país, agora 4h47 da tarde. A você de casa, sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora com os destaques desta terça. Já são 20 dias de guerra na Ucrânia. A terça-feira, que poderia ser apenas de esperança pelo fim das bombas e dos ataques russos, com a agenda de uma nova rodada de negociações, foi mais um dia de terror na capital Kiev, fortemente bombardeada ainda antes do amanhecer. Com a instabilidade diplomática, o barril do petróleo volta a ser negociado abaixo dos $100 no mercado internacional. E no mercado financeiro, bolsas na Ásia, em forte queda, puxam para baixo as operações financeiras também na Europa. A tragédia em Petrópolis completa um mês e a terça-feira foi marcada também por homenagens feitas às 233 vítimas dessa tragédia. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira já começou. A invasão da Ucrânia chegou hoje ao 20º dia e a terça-feira, que era para ser de esperança, porque estava marcada para hoje mais uma rodada de negociações entre representantes dos dois países, foi outro dia de terror. Ainda de madrugada, na Ucrânia, novos ataques provocaram mais estragos na capital Kiev. Destruíram áreas residenciais, deixando mortos, feridos e ampliando o medo que toma conta da população. Eram 5 da madrugada desta terça-feira em Kiev. A população de todo o país na expectativa pela conclusão de mais uma rodada de negociações, marcada para hoje. Mas antes disso, a ofensiva covarde das tropas russas voltou a levar medo para a capital. 3 explosões muito fortes acordaram e fizeram tremer a cidade. Pelo menos outras 3 explosões menores também foram registradas em diferentes pontos da capital. Entre os alvos estavam prédios residenciais. 3 deles foram atingidos e destruídos. Uma casa também estava no alvo das bombas russas. Neste edifício de 16 andares, pouca coisa sobrou. E equipes de emergência trabalharam por toda a manhã para conter as chamas. 2 corpos foram encontrados pelos socorristas. O impacto foi tão forte que os alarmes de carros que estavam estacionados nas ruas eram ouvidos num raio de 13 quilômetros. As bombas também danificaram a entrada de uma das estações de metrô na cidade. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, fez um apelo à população que procurasse abrigos antibombas. Foi decretado toque de recolher de 35 horas na cidade. Na região oeste da capital, uma cratera foi aberta no terreno de um conjunto residencial. As equipes de resgate ainda fazem buscas e contam as vítimas, entre mortos e feridos. Uma fábrica de aviões também foi alvo dos ataques de hoje. De Mariupol, cidade portuária e ponto estratégico no sudeste do país, vem uma notícia que traz esperança. Um comboio com 2.000 veículos hoje conseguiu deixar a cidade. Que está parcialmente destruída. O governo da Ucrânia informa que em 2 semanas, com a cidade desabastecida e sob constantes ataques, ao menos 2.000 moradores morreram, vítimas das ofensivas do inimigo. O governo planeja fazer a abertura de 9 corredores humanitários de entrada e saída, para garantir também abastecimento à cidade, que enfrenta um caos sob ataques há 2 semanas. Nesta imagem de satélite, é possível observar os estragos sem precedentes na cidade portuária de Mariupol. Não longe dali, na cidade de Kherson, com 250.000 habitantes, tomada há 2 semanas e também considerada um ponto estratégico nesta guerra, a situação piora para os ucranianos. Hoje, as Forças Armadas da Rússia informaram que toda a região está tomada. É o primeiro grande centro urbano totalmente sob o comando dos invasores. Nos campos da diplomacia internacional, com a capital sob ataque, o presidente Zelensky conversou hoje por videoconferência com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Disse que compreende que não há portas abertas para a Ucrânia ingressar na OTAN, mas apelou por ajuda. Somos todos alvos da Rússia. Se ajudarem a Ucrânia, vocês estão ajudando a vocês, disse ele.
кожного, хто здатний працювати. Líderes da Finlândia, da Suécia e da Islândia também participaram da videoconferência. Hoje, também em Kiev, o presidente se reuniu com 3 outros líderes importantes da Europa, os primeiros ministros da Polônia, da Eslováquia e da República Tcheca. Eles cruzaram a fronteira de trem pela manhã e fizeram questão do encontro com o presidente Volodymyr Zelensky na capital, apesar dos ataques, para mostrar mais apoio à Ucrânia invadida. Em declaração ontem à noite, o presidente ucraniano afirmou que em 19 dias de combate, a Rússia perdeu mais soldados do que em 2 anos na guerra da Chechênia. Segundo ele, foram quase 100 helicópteros, 80 aviões derrubados e centenas de tanques destruídos durante o avanço russo pela Ucrânia. Nesta terça, a ONU, a Organização das Nações Unidas, afirmou que pelo menos 3 milhões de pessoas já deixaram o país ao longo dessas quase 3 semanas de guerra. Apenas ontem, 4.000 pessoas conseguiram sair da Ucrânia. Na Sérvia, destoando do olhar da maior parte da população mundial, motoristas saíram em carreata, deixando claro um apoio à ofensiva das tropas de Vladimir Putin. Mas o grito em defesa da Ucrânia é mais forte e muito maior. No fim de semana, em Odessa, músicos da orquestra da cidade e cantores da ópera de Odessa deram um show de patriotismo a céu aberto. O hino nacional foi cantado a plenos pulmões, simplesmente para que o mundo possa ouvir os chamados em defesa da Ucrânia. Com toda a força, né, com todas as emoções, a população da Ucrânia resiste, certamente vai resistir a essa ofensiva russa. Apenas um ajuste aí nas informações, né? Os líderes que estão em reunião com os líderes ucranianos, né, são os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia, e não na Eslováquia, como eu disse na reportagem. Bem, o desenho diplomático sem um cessar-fogo até o momento movimenta silenciosamente a economia mundial. O preço do barril do petróleo, que disparou na semana passada e chegou a atingir $140, hoje caiu e chegou a ser vendido a menos de $100. O mercado financeiro operou em queda acentuada em centros financeiros importantes, principalmente na Ásia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. A demora de um acordo entre Rússia e Ucrânia e o novo surto de Covid na China agitaram novamente o mercado internacional. Empresas importantes da China suspenderam operações e vários centros urbanos entraram em lockdown. Essa paralisação derrubou as principais bolsas de valores da Ásia, que fecharam em forte queda hoje. A bolsa de Hong Kong caiu 6,20%, enquanto a de Xangai registrou queda de 4,95%. Apenas a bolsa de Tóquio teve leve alta de 0,15%. O mercado europeu também reagiu mal. A bolsa de Frankfurt operou em queda de 1,27%. A de Paris recuou 1,30%. Em Madrid, baixa de 0,22%. E Londres também reagiu à tendência de queda, com a bolsa fechando em baixa de 0,88%. Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street abriram em alta hoje, com os preços do petróleo caindo e os investidores avaliando a situação da Covid na China. O Dow Jones subiu 0,13% e o índice Nasdaq avançou 0,83%. Aqui no Brasil, o índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, operou em queda, acompanhando o clima negativo dos mercados europeu e asiático. O Ibovespa recuou 1,35%. As ações da Vale e da Petrobras registraram queda de cerca de 2%. O petróleo do tipo Brent foi negociado em queda de 7,17%, com o valor do barril em $99,24. Falando em dólar, a cautela do mercado internacional fez a moeda americana subir 0,24%, cotado a R$ 5,13. Com essa agitação na economia internacional, o foco dos investidores essa semana é a política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, já que os bancos centrais dos dois países devem decidir essa semana as taxas de juros, que serão anunciadas amanhã. Odilon. Valeu, Cláudia. E aqui no Brasil já está liberado o novo lote do PIS/PASEP 2022. Hoje, trabalhadores nascidos em julho e servidores públicos com o final de inscrição número 6 já podem sacar o benefício.
Hoje começaram os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao ano base de 2020. Isso vale para trabalhadores do setor privado nascidos em julho e para servidores públicos com final de inscrição 6. Os valores podem ser retirados até o dia 29 de dezembro. Mas e quem tem direito a esse benefício? Só quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais, com carteira assinada pelo menos por 30 dias no ano base de pagamento. Mas preste atenção. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. O dinheiro pode ser recebido conforme o mês de nascimento do trabalhador. Isso para quem trabalhou na iniciativa privada. Já para os servidores públicos, vale o número final da inscrição. O PIS é para os trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é para os servidores públicos e é pago pelo Banco do Brasil. Veja a seguir, direto de Roma, a gente traz mais detalhes sobre este 20º dia de conflitos na Ucrânia. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, agora 5 horas da tarde, 5 em ponto. A tragédia que deixou mais de 200 mortos em Petrópolis, a cidade imperial na região serrana do Rio, completou um mês hoje. Um dia que foi marcado por homenagens e por protestos, pelas perdas de tantas vidas. Manifestantes do Greenpeace se reuniram em frente à sede do governo do Rio de Janeiro para homenagear as vítimas da tragédia de Petrópolis, que completa um mês nesta terça-feira. No dia 15 de fevereiro, chuvas torrenciais atingiram a cidade na região serrana do Rio. Inundações e deslizamentos de terra deixaram mais de 200 mortos e centenas de desabrigados. E a gente está aqui no palácio, em frente ao Palácio da Guanabara, que é a sede do governador, para que a gente possa homenagear essas vítimas do deslizamento, de enchentes e alagamentos que aconteceu, mas também para pressionar os governadores que decretem emergência climática e criem medidas efetivas para que esses casos não possam ocorrer novamente no Brasil. Entre as vítimas, 42 eram menores de idade e ainda há desaparecidos. Em poucas horas, choveu um volume de água maior do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Com 300 mil habitantes, Petrópolis é um destino turístico que foi capital de verão do Império Brasileiro no século XIX. A região já tinha sido atingida por chuvas, inundações e deslizamentos em outras ocasiões, como em 2011 e 1998. 15 de fevereiro de 2022 é uma data que não pode ser esquecida, A população de Petrópolis, muito atingida aí com essa chuvarada, com esse horror que aconteceu em fevereiro, ainda precisa de ajuda, para se reerguer. A cidade ainda precisa de muita ajuda para se reerguer. Agora eu quero chamar ao vivo nosso correspondente Jucinei Cardoso, que já está aqui no telão. Muito boa noite para você, Jucinei. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Odilon. Jucinei, ontem nós conversamos aqui no programa, sobre a expectativa para o desfecho de uma rodada de negociações que tinham acontecido. Esse desfecho ocorreria hoje, mas a terça-feira foi marcada desde cedo em Kiev por fortes bombardeios, infelizmente bombardeios em áreas residenciais, aí a morte, muitas crianças feridas também. Houve, afinal de contas, essa conversa entre os representantes diplomáticos? Olha, Odilon, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa é a pergunta que a imprensa internacional está se fazendo até esse momento. Eu tenho acompanhado tudo que está saindo nas agências de notícias para a gente poder atualizar todas as informações, até porque o fluxo dessas informações é muito grande. E até esse momento, nenhuma divulgação oficial sobre a realização desse encontro após essa parada técnica que foi anunciada ontem, A expectativa era grande justamente porque o que poderia ser encaminhado era a possibilidade aí de um cessar-fogo, que é o que a Ucrânia vem defendendo desde o início das negociações, Essa seria a 4ª rodada de negociações, vamos lembrar aqui para o nosso telespectador, 3 anteriores aconteceram de maneira pessoal em Belarus, presencialmente, e essa começou ontem de maneira online, através de uma videoconferência, teve essa parada técnica para alguns ajustes, para algumas discussões adicionais nos subgrupos de trabalho, e hoje, até onde temos notícia, ainda não existe a confirmação se realmente foram retomadas ou não. A expectativa
fica ainda maior, Odilon, não só pela continuidade dos bombardeios, como você mesmo citou, porque as negociações foram suspensas, mas os bombardeios não, mas também pelo que aconteceu nas últimas horas. Eu traria aqui para a nossa conversa, para a gente destacar e, de repente, fazer uma análise a respeito disso, a fala do presidente Volodymyr Zelensky, que a gente exibiu aí na primeira reportagem, a reportagem que abriu a edição de hoje, né, falando sobre o destino do país em relação à OTAN. Ele disse que a Ucrânia tem que aceitar que não vai se tornar um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Acho que isso é uma indicação muito clara aí de que a gente pode ver um movimento diferente nos próximos momentos aí, no que diz respeito à questão das negociações. Se você bem se lembra, a gente conversou a respeito disso aqui no Pauta Aberta na semana passada. O presidente Zelensky falava de um ponto estratégico, um ponto de virada, um ponto crucial desses conflitos que estão acontecendo em território ucraniano, e o que a gente pode ver aí nas próximas horas é um desenho cada vez mais evidente de uma possível neutralidade, que é uma das exigências da Rússia para cessar fogo e tirar as tropas do território ucraniano. Bom, e a gente vive dias, né, uma realidade muito triste na Ucrânia, mas olha só, Jucinei, apesar desses fortes bombardeios ao país, né, no cenário diplomático, quem vem se fortalecendo, a gente tem repetido isso por aqui também, é justamente o presidente Volodymyr Zelensky. Hoje, ele falou em videoconferência, mais uma vez, com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, né? E o Reino Unido, inclusive, hoje, anunciou novas sanções que vão afetar a Rússia, mais sanções econômicas aí. E, além disso, né, 3 líderes da região, principalmente ali de países que fazem fronteira com a Ucrânia, decidiram atravessaram a fronteira de trem, entraram na Ucrânia em guerra, sendo atacada, e foram até a capital Kiev para um encontro que está acontecendo neste momento, inclusive. São 3 primeiros ministros ali, com também representantes ucranianos. Isso é um símbolo muito forte nesta guerra, não é não, Jucinei? Com certeza. Diplomaticamente é um símbolo muito forte. Eles representam, evidentemente, o Conselho Europeu, que não tem, vamos dizer assim, uma ligação direta. Não é a mesma coisa que a União Europeia, mas são líderes de 3 países europeus que fazem parte do bloco e que dão aí uma demonstração irrestrita de apoio à Ucrânia nesse momento tão doloroso que o país vive, né? Essa delegação, ela cruzou a fronteira por volta das 4 horas da manhã pelo horário aqui de Brasília. Chegaram em Kiev muito cedo e vamos destacar que são líderes de outras nações que pela primeira vez, e essa é uma demonstração muito importante, pela primeira vez entram em território ucraniano depois do início dos combates, né? Mostra que a União Europeia está muito aberta no sentido de acolher a Ucrânia, apesar de não haver nenhum movimento, vamos deixar claro aqui, no sentido de que a Ucrânia entre oficialmente para os países do bloco europeu, como já vem sendo divulgado nas últimas semanas, um desejo, inclusive, que foi manifestado pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, né? Mas uma demonstração importante, com certeza. Agora, a gente falou sobre algumas sanções do Reino Unido, apenas para a gente pontuar, né? O Reino Unido não está vendendo artigos de luxo para a Rússia. Essa é uma das proibições anunciadas hoje. E ele vai parar de importar derivados de aço da indústria que produz aço da Rússia. Isso daí também compromete mais um pouco a economia russa, certo? Segue naquele movimento de fragilizar a economia russa, né, Odilon, que a gente já vem destacando nas últimas semanas, né? Vários países anunciaram uma série de medidas, entre elas a importação de um dos principais produtos, né, que a Rússia vende, que é o gás natural, o petróleo, e a partir desse momento o que a gente vê é uma sequência de outras sanções anunciadas por países que se coligam com os países ocidentais e os Estados Unidos contra a ofensiva russa em território ucraniano. Tudo naquela continuidade das ações para fragilizar a economia russa e tentar fazer com que o inimigo não tenha força para continuar os ataques, né? Infelizmente não é o que a gente está vendo. Olha só, ao vivo aqui a gente está recebendo informações das agências internacionais e acaba de chegar uma informação que a gente estava procurando ao longo de toda essa tarde, né, Jucinei? As delegações da Rússia e Ucrânia terminaram hoje, sim, mais uma rodada de negociações por um cessar-fogo. Essas informações são do porta-voz ucraniano, Mikhailo Podolyak. E essas reuniões devem ser retomadas amanhã, ou seja, há mais conversa aí entre representantes dos 2 países. É um processo de negociação difícil, segundo um dos representantes. Existem contradições fundamentais, o que está sendo declarado aqui, mas definitivamente há espaço para concessões
durante o intervalo, né, vai acontecer muito trabalho aí em pequenos grupos diplomáticos para que, enfim, chegue-se a um cessar-fogo. Esse é o que praticamente o mundo inteiro está esperando, né? Também gostaria de destacar aqui a saída hoje, que foi anunciada pela Rússia, do Conselho Europeu, né? Isso também é uma resposta da Rússia diante de tantas sanções que estão sendo aplicadas ao país? Esse é um movimento natural que o Conselho Europeu já vinha ensaiando logo depois do início das invasões russas à Ucrânia. No dia 25, um dia depois, o Conselho já havia suspendido a participação da Rússia no Conselho. Esse Conselho é que trata de questões relacionadas ao direito humano, aos direitos humanos de uma forma geral. E hoje o que a gente viu foi realmente uma manifestação do Ministério das Relações Exteriores da Rússia se eximindo da participação no Conselho e saindo definitivamente. Uma tentativa da Rússia de se afastar de todo e qualquer movimento organizado que tenha a participação da Ucrânia e que seja coordenado, evidentemente, por países que estão se opondo à ofensiva russa. Uma consequência natural desse movimento que foi iniciado por Vladimir Putin e que agora a gente vê concretizado na saída da Rússia do Conselho. Também eu quero dar destaque hoje aqui nessa nossa conversa, Jusinei, um pedido do prefeito, né, de Kiev. Ele encaminhou uma carta ao Vaticano pedindo a presença do Papa Francisco, né, na cidade de Kiev, cidade que está sob ataque da Rússia. E emendando aqui um outro alerta, né, dado pela OTAN sobre o risco das armas químicas, né, que a Rússia possui muitas. São situações aí que deixam o mundo preocupado claramente. Esse alerta vem sendo feito pela organização dos países que fazem parte da aliança, né, da OTAN, já nos últimos dias. Existe uma preocupação quanto à possibilidade da utilização de armas químicas, exatamente porque esse é um momento crucial dos conflitos. O que a gente vê, de acordo com as análises, é que a Rússia também perdeu bastante no que diz respeito à força que apresentou nos primeiros dias desse embate, né, em território ucraniano. O exército parece estar bastante desgastado. E a gente já vê, por exemplo, o ministro de Defesa tentando administrar o peso dessa decisão de invadir a Rússia. Então, essa manifestação da OTAN vem nesse sentido até para preparar os países que fazem parte da aliança para um eventual ataque, para um eventual desdobramento, visto que nós já tivemos, inclusive, bombardeios muito próximos da fronteira da Ucrânia com a Polônia, né? Agora, voltando aí em relação do Papa e o convite que foi feito pelo prefeito de Kiev, nós, jornalistas que somos credenciados junto à sala de imprensa, recebemos essa comunicação logo pela manhã, onde o diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, alertava os jornalistas sobre o recebimento dessa correspondência. Ela foi respondida, evidentemente, ao prefeito de Kiev, mas não há nenhum posicionamento por parte da Santa Sé até esse momento para que o Papa, pessoalmente, vá a Kiev, até porque se trata de uma zona de conflito. O que nós temos de informação é que um dos cardeais que foram destacados pelo Papa para ajudar o trabalho humanitário na região de conflito deve voltar. Ele estava na Hungria e agora deve voltar para a Ucrânia, que é o cardeal Michael Czerny. Ele sim vai representar o Papa Francisco, levar a bênção e a presença do Papa para essas pessoas que tanto precisam. Tá certo, Jusinei Cardoso, ao vivo de Roma, trazendo todas as atualizações aí desse conflito terrível que a gente acompanha com muita preocupação. Boa noite para você, Jusinei, muito obrigado. Obrigado a vocês. Nosso assunto agora é o combate à Covid-19. Já temos uma lista de capitais brasileiras, né, que garantiram a flexibilização com relação ao uso das máscaras. Agora, a flexibilização está para começar a valer também em ambientes externos no estado do Paraná. No último sábado, o Paraná completou 2 anos da confirmação dos primeiros casos de Covid-19. De lá para cá foram mais de 2.300.000 casos confirmados e mais de 42.000 paranaenses foram a óbito por complicações da doença. E agora, passados esses 2 anos, o Paraná começa a se preparar para a flexibilização das máscaras. Acho que tem que ser um processo gradativo, né? Acho que tem que ser aos poucos aí. Assim como as pessoas estão se vacinando aos poucos, né? Estão com a segunda dose, a dose de reforço.
Então, na medida que as pessoas estiverem 100% vacinadas, eu acredito que seja um processo gradativo. Eu acho que como a população já está toda quase vacinada, né? Eu acho que está na hora de tirar a máscara, sim. O governo do estado encaminhou na semana passada um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que prevê o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19 em locais abertos no Paraná. Hoje é um dia de glória para a saúde do Paraná. Depois de 2 anos, continuamos firmes, enfrentando a pandemia, mas já vemos um horizonte diferente nos próximos meses. A Assembleia Legislativa começa a votar nesta terça-feira o projeto do governo. A proposta, que tramita em regime de urgência, será votada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça e deve chegar ao plenário já na quarta-feira. A lei que estabeleceu a obrigação foi aprovada em abril de 2020 e está em vigor há quase 2 anos. Pois é, mas enquanto no Brasil, a população está bem otimista, os números da pandemia recuam, na China há uma disparada de casos. Foram mais de 5 mil confirmados nas últimas 24 horas. 13 cidades estão em total isolamento. Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na China nesta terça-feira, depois de o país registrar o maior surto de Covid-19 em 2 anos. Autoridades determinaram testes em uma escala que não era observada desde o início da pandemia. O país registrou mais de 5 mil casos de Covid-19 em 24 horas, maior número desde a primeira onda do Covid-19 no início de 2020. Pelo menos 13 cidades enfrentam um confinamento total e várias adotaram fechamentos parciais. Com as restrições rígidas, a China conseguiu conter as infecções depois da primeira onda no fim de 2019, mas enfrentou recentemente vários focos da variante Ômicron. Os números são pequenos em comparação com outros países, mas dentro da estratégia de Covid-0 implementada por autoridades chinesas, até o menor dos focos é enfrentado com medidas severas. Pauta Aberta está terminando. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Pauta Aberta. Eu estou esperando você.